Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, aqui essa matéria aqui é de extremo interesse de vocês que tiveram seu auxílio cortado ou bloqueado indevidamente. Vocês que é do auxílio emergencial e do Bolsa Família. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Lembrando, se não for inscrito no canal, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo com exclusividade aqui desse canal. Gostou do vídeo? Deixa o like e como sempre, se ficar alguma dúvida, vai aí abaixo nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de todos vocês, pessoal. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Quase 1 milhão fica sem auxílio e Bolsa Família por erro do governo. Os beneficiários tiveram o auxílio cancelado ou suspenso após uma revisão nos cadastros. Cerca de 1 milhão de pessoas ficaram sem receber o auxílio emergencial e Bolsa Família em agosto devido a uma falha do governo federal. Os beneficiários tiveram o auxílio cancelado ou suspenso após uma revisão nos cadastros. O governo afirmou que os prejudicados receberão os recursos atrasados junto com a parcela ou pagamento de setembro. Segundo o Ministério da Cidadania, a Controladoria Geral da União recomendou a suspensão de cerca de 613 mil auxílio emergencial para pessoas inscritas no Bolsa Família, além do cancelamento de 310 mil cadastros. Portanto, com a suspensão, o governo deixou de usar cerca de 550 milhões do orçamento destinado ao auxílio emergencial para o pagamento do auxílio emergencial. A medida é resultado de um trabalho sistemático realizado pelo governo federal, afirmou o Ministério da Cidadania sobre a revisão dos cadastros. Ainda explicou que o objetivo é garantir a melhor aplicação dos recursos públicos e alcançar os cidadãos que se enquadram nos critérios para elegibilidade do auxílio ou Bolsa Família para o recebimento. O benefício que está no Bolsa Família e tem direito ao auxílio. Vou ler de novo. O beneficiário que está no Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial não acumula os dois recursos, porém recebe o mais vantajoso. O valor médio do Bolsa Família é de R$ 190, enquanto o auxílio emergencial em agosto era de cerca de R$ 600 ou R$ 1.200 para a mãe chefe de família. De acordo com os dados da Caixa, no final de agosto, um total de 19,2 milhões de inscritos no Bolsa Família recebiam o auxílio emergencial, pessoal. Então, pessoal, agora eu vou falar aqui para vocês. Essa foi uma revisão que o governo federal fez em todos os cadastros e revisou também o Bolsa Família e várias pessoas tiveram o seu auxílio cancelado ou bloqueado. Principalmente as pessoas do Bolsa e essas pessoas que estão em avaliação, várias pessoas que estão tendo o seu resultado bloqueado, cancelado. É aquilo que eu falei, pessoal, se você tiver direito, não se preocupe, vai voltar normal, você vai sim começar a receber o seu auxílio emergencial. Agora, se você não tiver direito, não vai ganhar, né? Agora, se não voltar ao normal, você não tiver recebendo, sabendo que tem direito, entre na DPU, eu recomendo sim, porque você tem que procurar seu direito. E ó, aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, pessoal. Olha aí, ó, o exemplo aqui, ó, essa matéria. Eu falei o que para vocês que o governo estava tirando o direito do povo indevidamente. E aí, esse é o exemplo aqui. Então lute pelo seu direito, porque você tem direito sim ao auxílio emergencial. Então fiquem de olho aí, se tiver direito, recorram ao TRF ou DPU do seu estado, da sua região. Lembrando, se não for inscrito, o vídeo vai ficando por aqui. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo com exclusividade aqui do canal. Gostou do vídeo? Deixa o like, como sempre, compartilhe o vídeo e se ficar alguma dúvida é só vir aí abaixo que eu vou estar tirando a dúvida de todos vocês, pessoal. Então, adeus e fique numa boa aí na sua casa.